Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre alongamento muscular. Então, a gente vai ver o que é o alongamento, para que serve, quais são os efeitos fisiológicos que os alongamentos causam no nosso corpo. Inicialmente, vamos começar pela definição. Então, alongamento é uma técnica, né, um tipo de exercício que deve ser realizado antes e depois da atividade física. Assim como o aquecimento, que a gente falou na semana passada, o alongamento também deve ser feito antes e após a atividade física. A gente vai já ver a importância dele antes, qual a importância dele após. E aí eu coloquei até entre parênteses que o alongamento muscular deve ser feito após o aquecimento, que é para relembrar o que a gente falou na nossa aula passada. Fisiologicamente falando, a ordem correta é: primeiro faz o aquecimento, após o aquecimento é que faz o alongamento. Realizar primeiro o alongamento antes de aquecer, você aumenta a probabilidade de lesão, principalmente lesão muscular, tá bom? Então, o objetivo principal do alongamento, principal deles, seria preparar, né, e melhorar a flexibilidade muscular e articular também. Só lembrando, essa flexibilidade é a capacidade da gente realizar movimento com amplitude máxima de músculos e articulações. Então, esse seria o objetivo principal do alongamento muscular. Então, os exercícios de alongamento devem ser realizados preferencialmente após um bom aquecimento. Já falei, mas só relembrando aí os pontos principais, né? O aumento da temperatura muscular é importante, porque isso vai fazer com que as células musculares liberem um líquidozinho que aumenta a viscosidade, consequentemente favorece o movimento de contração e relaxamento muscular. Então, basicamente é isso, só que melhora a flexibilidade em relação aos músculos. Em relação às articulações, né, porque a flexibilidade também está relacionada com a articulação, é liberado na articulação um líquidozinho, que é o líquido sinovial, que é como se fosse um óleozinho, que serve também para lubrificar. As nossas articulações, elas são como fechaduras, que vão de um lado para o outro. Então, esse líquido sinovial é como se fosse um óleo que serve para lubrificar. Consequentemente, favorece o movimento das articulações. Outras características do alongamento. Basicamente, o que o alongamento faz no nosso corpo? Né? O exercício de alongamento, como o próprio nome está dizendo, ele vai alongar. Então, basicamente, ele vai alongar as células musculares, que também são chamadas de fibra, né? As nossas células musculares, elas são muito grandes em seu comprimento. Consequentemente, são chamadas de fibras musculares, tá certo? Então, o alongamento vai fazer justamente isso, vai fazer com que as nossas células musculares, nossas fibras musculares, elas consigam aumentar o seu comprimento, tá bom? Como vocês estão vendo aí na figurazinha do lado direito, é um alongamento para a parte lateral do corpo, então os músculos aí que pega grande parte do grande dorsal, que é esse que fica basicamente aqui, ó, no meio das costas, aí vem aqui pela lateral, aí deve passar pelo aqui, tríceps também, e pega um pouco do bíceps. Então, o alongamento ele vai fazer justamente isso, ele vai aumentar o tamanho, aumentar momentaneamente o tamanho da fibra muscular. Consequentemente, ele continua, assim como no aquecimento, né, que começa a liberar o líquido para melhorar a viscosidade muscular, ele também continua com essa reação no corpo, o que favorece o movimento de contração e relaxamento muscular. Consequentemente, pessoal, se você tem um músculo que ele está mais preparado para o movimento e se você tem uma articulação também que ela está preparada para funcionar melhor através da lubrificação com o líquido sinovial, a mesma coisa do aquecimento. Consequentemente, isso irá proporcionar facilidade nos movimentos, né, nos movimentos corporais. Então, os movimentos vão ficar mais eficientes. Então, se vocês tentaram, por exemplo, realizar um exercício de velocidade e potência, por exemplo, sem realizar um aquecimento e um alongamento antes, por exemplo, vocês vão ver que fica muito mais difícil de realizar o exercício, né? Além de aumentar a capacidade de gerar lesão muscular, principalmente, os exercícios são muito mais difíceis de realizar. Por quê? Porque o corpo está frio, né? Não teve esse aumento da temperatura corporal e, consequentemente, não teve líquido, tanto no músculo como nas articulações, para melhorar o
movimento. Então, qualquer tipo de movimento que a gente vai fazer, se não fizer essas técnicas antes, esses exercícios, que seria o alongamento, o aquecimento, esses movimentos são mais difíceis de fazer. Então, vocês estão percebendo que aqui no começo, basicamente, o alongamento é igual ao aquecimento, tá bom? Então, nesse início, eles vão fazer a mesma coisa e ter o mesmo efeito, mas, logicamente, que são duas coisas diferentes, que a gente vai já ver a diferença entre eles. Outra coisa que é importante durante o alongamento, respiração, certo? A respiração recomenda-se que ela seja mais lenta e que você procure inspirar e expirar de forma profunda. Ou seja, você vai começar a melhorar o processo de troca gasosa. Oxigênio que entra, que é levado pelo sangue através do sangue para as células, e a retirada do gás carbônico, tá bom? Quando a gente respira profundamente e de forma lenta, a gente aumenta o relaxamento muscular. Então, todas essas alterações fisiológicas que eu falei, isso aí também é ajudado por causa da respiração, tá bom? Então, em relação à respiração, durante o alongamento, aliás, a respiração deve ser lenta e profunda. E aqui, ó, a gente vai começar a falar no ponto que eu já toquei antes, né, que é a questão das lesões musculares. Então, ó, quanto mais alongado o músculo e aquecido também, logicamente, né, maior será a movimentação da articulação comandada por ele. O músculo, quando ele está aquecido e bem alongado, ele vai, né, melhorar a questão dos movimentos corporais. Os movimentos corporais vão ficar mais fáceis, porque essas alterações fisiológicas, esses líquidos que foram liberados, tanto para melhorar a viscosidade no músculo como na articulação, ele vai favorecer o movimento, consequentemente, aumenta a flexibilidade, que seria a eficiência no movimento corporal. Consequentemente, eu também evito o risco de lesões. Então, como está colocado aqui na figurinha do lado direito, ó, o alongamento mais o exercício, mais alongar. Então, ó, a importância de alongar antes e depois evita lesões, principalmente lesões musculares. E a gente vai já ver que, assim como o aquecimento, o alongamento antes tem uma finalidade e o alongamento após a atividade tem outra finalidade. Então, é essencial para o aquecimento e relaxamento dos músculos, ou seja, o alongamento também é importante para complementar o aquecimento. Os dois trabalham sempre juntos e a gente vai já ver exemplos de exercícios de alongamento para que seja mais fácil, né, de vocês entenderem. Deve ser realizado antes e após a atividade física. Também pode ser praticado sozinho. Tá certo? Então, a gente também pode fazer alongamento sozinho, pessoal, sem necessariamente fazer algum treino ou fazer algum tipo de atividade física. Por quê? Quando eu treino o alongamento sozinho, aí eu estou tentando melhorar a flexibilidade do meu corpo, estou tentando melhorar a minha flexibilidade. Então, eu posso fazer sozinho? Sim, posso, só que aí é um processo que você tem que fazer repetidamente, né, várias vezes por semana, vários dias por semana, para poder perceber alguma melhoria. Então, por exemplo, acordei hoje e estou, sei lá, dormindo de mau jeito, estou com uma dor nas costas, né, eu estou com uma dor aqui no braço, então eu posso fazer um alongamento, né, para tentar relaxar minha musculatura, independente de fazer atividade física depois ou não. Então, se você quiser, todo dia você pode fazer alongamento. Agora, lógico, quando você faz só o alongamento, você tem que começar sem forçar muito e ir aumentando, né, gradualmente a intensidade do exercício. Porque, lembrando, se você faz só o alongamento, você não faz o aquecimento antes, só com o objetivo de melhorar a flexibilidade, o seu corpo não começa a ter todas aquelas alterações fisiológicas que a gente viu na aula passada. Então, consequentemente, você tem que começar com um ritmozinho mais leve e ir aumentando gradualmente a intensidade do alongamento. Consequentemente, você tem que fazer muito tempo seguido, e aí vai depender de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, mas vou colocar aqui o quê? 2, 3, 4 meses, né, em média, para começar a perceber os benefícios. Isso no caso de você fazer só o alongamento para melhorar a flexibilidade do seu corpo, tá bom? Tudo no nosso corpo, quase todo no nosso corpo a gente pode treinar, a gente pode melhorar.
Agora, lógico, é um processo gradual, né, dependendo do que seja um pouco mais longo e que tem que ser corriqueiramente executado, ou seja, feito de forma repetitiva, tá bom? Em relação aos benefícios do alongamento, quais são os benefícios de quem faz um bom alongamento ou quem faz alongamento de forma frequente? Então, eu coloquei aqui os principais benefícios. Melhora a flexibilidade, né? Eu já falei várias vezes, então melhora o trabalho da amplitude máxima de músculos e articulações. Isso é muito importante, somente à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão perdendo flexibilidade, então fazer alongamento é uma forma de reduzir a diminuição da flexibilidade. Consequentemente, permite os músculos trabalharem na amplitude máxima do movimento, músculos e articulações. 3, prevenir lesões, é outro benefício importantíssimo, né? Preparar o corpo para uma atividade física mais intensa e proporcionar maior consciência corporal. Então, basicamente, pessoal, esses aqui, com exceção da flexibilidade, são quase os mesmos benefícios do aquecimento. Entretanto, o alongamento possui algumas coisas específicas relacionadas a ele. Esses primeiros benefícios que estão aqui em preto são relacionados com os benefícios do alongamento antes da atividade física. Após a prática da atividade física, após o exercício, basicamente os alongamentos têm dois importantes benefícios. Reduzir as tensões musculares, então ajuda a relaxar a musculatura, que isso também acontece com o aquecimento após a atividade, que seria atividade de volta à calma. E 2, evitar dores musculares tardias após o exercício. Então, basicamente, são muito semelhantes aos benefícios dos exercícios de volta à calma, que seria o aquecimento muscular após a prática da atividade física principal. Então, como vocês podem ver, pessoal, as características, tanto do alongamento como do aquecimento, que foi o que a gente viu na aula passada, elas se complementam. Então, começa um processo no corpo e o outro dá continuidade. Por isso que é sempre importante fazer os dois. Sempre importante fazer o aquecimento e depois o alongamento muscular, tanto antes como após a prática do exercício físico principal, porque um acaba complementando o que o outro faz. Esses são os principais benefícios dos alongamentos. Os que estão em preto são os benefícios antes, né, pré-atividade física, e os que estão em amarelo pós-atividade física. Tipos de alongamento. Assim como no aquecimento nós tínhamos dois tipos de aquecimento, né, o aquecimento geral e o específico, no alongamento nós também temos dois tipos de alongamento. Alongamento estático. Estático significa parado. Então é aquele alongamentozinho que a gente já está mais acostumado a fazer, né? Então você vai alongar determinado segmento muscular, determinado membro. Então no caso da figura aí, ó, essa moça ela está fazendo um tipo de alongamento estático para membro inferior, no caso para a perna. Como ela está puxando a perna para trás, ela está alongando o grupo muscular da coxa, né? Ou seja, da parte da frente. Então, ela está alongando aí o quadríceps femoral, tá bom? Então, o alongamento estático é esse alongamentozinho simples que a gente faz ali parado. Você puxa determinado membro ou segmento corporal para poder fazer o alongamento das fibras musculares daquela região. E, logicamente, nós temos o alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico, pessoal, como o próprio nome está dizendo, é um alongamento que você faz exercício em movimento. Então, ó, da forma como a figurinha de cima está sendo feito o alongamento dos músculos, né? Quando você faz o dinâmico, esse alongamento, ele também serve, né, um tipo de alongamento, entretanto, ele deve ser feito após o alongamento estático, tá bom? Porque no alongamento estático, ó, ela está fazendo alongamento aí da parte anterior de coxa, da musculatura da coxa, então ela está puxando ali o pé e a articulação do joelho dela está trabalhando numa amplitude máxima. Quando você faz o alongamento dinâmico, você geralmente não trabalha na amplitude máxima do movimento. Então, deve ser feito primeiro estático e, em seguida,
o alongamento dinâmico. Outra vantagem do alongamento dinâmico, pessoal, é que ele complementa o aquecimento. Então, como vocês estão vendo aí, um exemplo clássico, um polichinelo, né? Ele, além de trabalhar as articulações, no caso aí ombro, quadril, ele também, né, serve para complementar o aquecimento, porque o corpo está em movimento. Então, qualquer tipo de exercício que seja feito dessa forma, né, realizado em movimento, pode ser classificado, quase todos os tipos podem ser classificados como alongamento dinâmico. Então, aí tem o polichinelo, pode ser elevação de joelho, quando você fica ali, entre aspas, correndo no mesmo lugar, elevando o joelho acima, ou então elevando o calcanhar para trás, né, rotação de braços, saltitos, tal. Tudo isso pode ser classificado como alongamento dinâmico e também é interessante, é bom, porque complementa o aquecimento. Então, imagina aí, você fez uma corridazinha de 10 minutos, um trote de 10 minutos, e aí você vai passar mais 10 minutos alongando. Vou dar aqui um exemplo clássico para vocês, né, prático, para ficar mais fácil. Então, você fez uma corridazinha, um trote de 10 minutos. Então, você aqueceu o corpo. Se você for fazer um alongamento, e esse alongamento durar 10 minutos, por exemplo, se você fizer apenas o alongamento estático, ou seja, esse alongamentozinho parado, aí que a gente está vendo o exemplo, e você demorar 10 minutos para realizá-lo, o corpo vai começar a esfriar, ou seja, a temperatura corporal vai começar a baixar. Por isso que é interessante também realizar um tipo de aquecimento, de alongamento dinâmico, né, para evitar que o corpo esfrie. Consequentemente, ele vai complementar os benefícios do aquecimento. Só lembrando, pessoal, logicamente, isso vai depender também da atividade que você vai fazer e da intensidade. Imagina aí que você vai fazer uma caminhada de meia hora na praça aí perto da sua casa. Você vai precisar realizar tudo isso, né, aquecimento geral, aquecimento específico, alongamento estático, alongamento dinâmico, provavelmente não. Né? No caso do aquecimento, nem vai precisar. Como é só uma caminhada que você vai fazer, atividade de baixíssima intensidade, você pode fazer só o alongamento, por exemplo. Ah, preciso fazer os dois? É bom que faça. Né? É bom que você faça os dois tipos de alongamento. Mas, como a caminhada em si, por exemplo, foi o exemplo que eu falei, é baixíssima intensidade, um alongamentozinho estático ali, com os principais grupos musculares, já é suficiente. Mas, sempre que possível, recomenda-se realizar as duas técnicas, de alongamento tanto estático, e após isso você realizar também um alongamento dinâmico. E aí, ó, eu vou tocar de novo no ponto que eu já falei diversas vezes, que é para vocês não esquecerem, não terem perigo de errar. Os benefícios do alongamento antes e após a prática de atividade física. Antes da atividade física, um dos objetivos, a gente viu que são alguns, né? Mas o principal dele, que é o primeiro que está lá naquela partezinha dos benefícios que eu coloquei em preto. Melhorar a flexibilidade, tanto muscular quanto articular. Então, o objetivo do alongamento antes da atividade física principal seria melhorar a flexibilidade. Finalidade do alongamento após a atividade física, relaxar o corpo, né? Então, diminuir as tensões musculares, relaxar a musculatura, de uma forma geral. Isso melhora a recuperação, né, do exercício, da fadiga gerada pelo exercício e, consequentemente, evita dores após os exercícios. Então, lembrando, aquecimento e alongamento devem ser feitos antes e após a prática de atividade física. Quase ninguém realiza aquecimento e alongamento antes e após a atividade física. Quase ninguém. Pouca gente realiza antes da atividade física. A maioria das pessoas não realizam de forma alguma. Não fazem nem o aquecimento, nem o alongamento. E a gente viu nessas duas aulas que é importantíssimo realizar as duas técnicas, os dois exercícios, tanto antes como após.